Olá, sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, o seu canal de estudo bíblico. E se você é novo ou nova por aqui, já te convido desde já a se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você receberá todas as notificações de vídeo novo. Esse canal ele é destinado, para estudo da palavra de Deus e nós estamos estudando o livro de Atos. E hoje será o início, do estudo de Atos 2. Então, nesse estudo de Atos 2, nós teremos um relato de um dos acontecimentos mais marcantes descritos nas Escrituras Sagradas, que é o batismo no Espírito Santo. Isso mesmo. Depois da ascensão de Jesus e dos primeiros passos dados pelos apóstolos, vistos já no estudo de Atos 1. Caso você tenha perdido, tem aqui no canal, tá certo? Mas, se você aí tá curioso para ver como foi o batismo do Espírito Santo, o início da igreja, depois que Jesus ascendeu aos céus, então eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Fique para que você estude e aprenda mais e mais sobre a palavra de Deus. Então, desde já te convido para orar junto comigo, que você venha se acalmar o seu coração e vamos orar entregando este momento a Deus. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Somos gratos a Ti por mais um dia. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, estudando mais uma vez, Senhor, a Tua palavra. Desde já, Pai, eu quero Te apresentar esse estudo, dizer que é para a Tua honra, que é para a Tua glória, Senhor, e que o Senhor venha estar conosco durante toda essa gravação, durante todo esse momento de estudo, que o Seu Espírito Santo venha estar conosco aqui neste momento, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração para receber a Tua palavra, que nós possamos nos quebrantar, Senhor, na Tua presença e que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra. Fica conosco, Pai, neste momento. Abençoa cada casa, cada lar, Senhor, cada pessoa que está aqui reunido junto comigo para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Sê conosco neste momento. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, vamos dar início aqui ao Ato dos Apóstolos, e aqui só fazendo já um breve resumo, para você que está aqui pela primeira vez, caso você tenha perdido o estudo de Atos 1, parte 1 e 2, tá aqui gravado no canal, depois você pode ir e acessar, tá bom? Para que você venha pegar aí a continuação. E anterior ao estudo de Atos, nós temos também o estudo de João, que vale muito a pena, caso você não tenha acompanhado, vale muito a pena você também retornar e estudar também o livro de João, que é o livro anterior ao livro de Atos. Vindo aqui para Atos 2, o evangelista Lucas, ele descreve aqui detalhadamente o dia de Pentecostes, os efeitos impactantes do derramamento do Espírito Santo para o povo daquela época, além de deixar importantes ensinamentos sobre como o Consolador, prometido pelo Senhor Jesus, impulsiona as pessoas a estar no centro da vontade de Deus. Por isso, continue conosco e acompanhe uma análise completa sobre o 2º capítulo de Atos. E esse conteúdo tá imperdível e certamente irá agregar muito na sua caminhada cristã. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui sobre o dia de
Pentecostes, né? Atos 2. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, vou iniciar aqui falando sobre a questão do Pentecostes, né? O dia de Pentecostes. Então, o que era Pentecostes? É que a gente precisa ter claro, né? A gente precisa ter bem claro para que a gente possa entender. Então, também chamado de Festa da Colheita ou Dia das Primícias, o dia de Pentecostes era uma festa celebrada 50 dias após a Páscoa. E a palavra grega original, traduzida como Pentecostes, significa 50º, né? Que faz referência então ao número 50, tá bom? Durante o dia de Pentecostes, os primeiros frutos da colheita de grãos eram trazidos pelas pessoas como forma de agradecer a Deus, expressar sua confiança na bênção dele sobre o resto de sua colheita. O dia de Pentecostes foi a segunda das 3 grandes festas que Deus ordenou que fossem guardadas no Antigo Testamento e que ocorreria entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Então aqui em Atos 2, essa festa, ela simbolizava aqui então 50 dias após o triunfo do Filho de Deus sobre a morte, que aqui nós estamos em Atos, tá? Mas essas festas Deus ordenou lá no Antigo Testamento, né? Após a Páscoa, então lá em Êxodo, né? Voltando para você ver como a Bíblia ela se conecta. Então Deus instituiu, né? E tudo aconteceu conforme era, né? Jesus ele era o Cordeiro, então tudo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Então essa festa, né, de Pentecostes, ela simbolizava então aqui já, né, os 50 dias após o triunfo do Filho de Deus sobre a morte. E essa data contou então com um evento histórico. Como eu já falei, né, aqui faz uma referência ao número 50. Então, o que eles comemoravam então ali, né, anteriormente, lá em Êxodo, essa festa ela era para comemorar o recebimento da Torá, né? Um evento que acontece exatamente em Êxodo 19, que é quando Deus desce na montanha para falar com o povo, e os judeus chamam essa festa de Shavuot. Não sei se é assim que se pronuncia, né? Shavuot. Mas nessa festa, nesse Shavuot, teve vento, teve barulho, teve fogo, teve vozes. E Deus ele estava lá no topo da montanha, né? E agora vamos ver o que é que acontece aqui, né, em Pentecostes. Então, aqui Lucas, né, o evangelista, ele dá início ao capítulo descrevendo o momento do derramamento do Espírito Santo.
e a reação do povo diante dessa situação. Então, os apóstolos e muitas pessoas, acredita-se que era aí um total de 120 pessoas que estavam ali reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecostes. Não tratava-se apenas de uma reunião em um espaço físico, mas de suas mentes e corações alinhados ao propósito divino. Então entenda, aqui, nós vemos pessoas que se reuniram ali, de corpo, alma, mente, coração alinhado ao propósito de Deus. Então eles estavam em obediência, a Jesus. Depois que Jesus aparece para eles, fala: olha, não saiam de Jerusalém até que se cumpra, aquilo que meu pai prometeu, aquilo que eu vos disse. Então eles estavam em obediência, eles estavam em concordância, eles estavam ali obedecendo. Então a expectativa deles era altíssima, já que em qualquer instante o momento prometido há séculos poderia acontecer. E Jesus tinha alertado seus apóstolos sobre a proximidade do dia que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Então, de repente, esse é o de repente de Deus que eu amo, eu sou apaixonada pelo de repente do Senhor. Então, de repente, o Espírito desceu dos céus e tomou todo aquele lugar e o interior de cada um, estabelecendo um evento sobrenatural jamais visto. Um som, um vento e línguas de fogo foram os sinais visíveis no momento que capacitou todos os presentes para serem testemunhas da mensagem do Evangelho nos 4 cantos da terra. Uau! Então, veja, lá em Êxodo 19, perceba como Deus ele tem a sua maneira, de agir. Então, quando ele vai entregar para Moisés, ali as leis, quando aquele povo se reúne ali em torno daquele monte, ouvia-se som, barulho de trovão, ouvia-se barulho do vento, ouvia-se o monte fumegava, o monte ele tremia. Então, veja, veio um som, veio do céu um som, como diz aqui no versículo 2. O som, ele é algo assim extremamente importante, Deus, ele criou o mundo através do som, o som da sua voz. Quando ele dizia: haja luz, divida-se águas de águas, e tudo basicamente foi feito através do som da palavra de Deus. E aqui a gente vê que do céu veio o som, E que a gente possa estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir o som que vem do céu todos os dias. Que a gente possa estar com os nossos ouvidos, voltados para o Senhor, e que nós possamos ouvir esse som vindo do céu através da sua palavra, através do louvor, através do canto de um pássaro, através da voz do próprio Deus, porque o Senhor, ele age do jeito que ele quer, com quem ele quer. E aqui foi dessa forma que ele quis. Então todos ali estavam em obediência, todos estavam ali com o coração unânimes, com o coração alinhado, todos estavam ali reunidos com um só propósito, o reino de Deus. Todos estavam ali com um só propósito, aguardando a promessa de Deus, que seria o derramamento do Espírito Santo.
E aqui a gente vê ainda no versículo 2, quando fala desse som que vem do céu, o vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E eles não só ouviram, como viram e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ao quais pousaram sobre cada um deles. Gente, deve ter sido tremendo. Já imaginou? Ei, Deus faz coisas tremendas assim ainda hoje. Ele é o mesmo Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Esse Espírito Santo que ele derramou aqui no dia de Pentecostes. O Espírito Santo que Jesus falava, olha, eu vou para o Pai, mas o Pai vai lhes mandar um Consolador. Ele é aquele que te convence do pecado, ele é aquele que vai te direcionar, ele é aquele que vai te revelar a palavra, ele é aquele que vai te conectar com o céu. Sim, o Espírito Santo do Senhor foi derramado. E aí a gente vê que capacitou todos os presentes para ser testemunhas do Evangelho nos 4 cantos da terra. Então ele vem para capacitar, ele vem para nos direcionar. Em Pentecostes, assim como teve lá em Êxodo 19, a gente vê que teve vento, barulho, fogo, vozes. Só que a diferença é que em Êxodo 19, Deus ele estava lá no topo da montanha por conta do pecado do povo. Agora aqui em Pentecostes, como Jesus já havia pago tudo na cruz, tudo, ele religou novamente o homem com Deus. Ele levou sobre si todo aquele pecado cometido lá no Éden. Ele religou a conexão do homem com Deus. Então, depois que Jesus venceu a morte, Jesus ascendeu aos céus, o Pai está aqui cumprindo a sua promessa, derramando o Espírito Santo. Então, dessa vez, Deus ele não está mais no topo da montanha, mas ele está aqui no pé da montanha, junto com o seu povo. Antes, em Êxodo, ele estava no topo por causa do pecado deles, porque eles morreriam. Mas aqui, o sacrifício de Jesus permite que Deus venha entre nós, permite que Deus venha ao pé da montanha. E com isso, eles começam, a falar em outras línguas. Vamos ver aqui, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então eles começaram a falar em outras línguas, porque a chama do Espírito Santo é uma chama missionária queimando no coração. Jesus ele quer que todos compreendam a sua palavra. Então, ali a gente vê que tinha gente de todas as nações, de muitas nações. E quando veio aquele som do céu, aquele povo se uniu em multidão, se ajuntou ali, e todo mundo sem entender nada.
Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos missionários. Lá em Êxodo 19:18 diz que havia trovões, mas também a palavra trovão é Q-O-W-L, que-ou, não sei se é isso, é a mesma palavra usada para vozes. Então, trovões também pode ser traduzido como vozes. Então, você pode dizer que tinha barulhos, trovão, vozes, porque é uma tradição judaica que diz que no dia em que Deus falou a lei, em 70 idiomas podia-se ouvir Deus falando. E o que acontece em Pentecostes? Cada um começa a falar em um idioma diferente, e os homens puderam ouvir as maravilhas de Deus em sua própria língua. E algo que chama atenção é que, às vezes, a gente quer que a nossa cidade ouça a palavra de Deus, que o povo da escola, que o povo da faculdade, que as pessoas do nosso trabalho escute a voz de Deus. Então a gente ora: Senhor, dá uma capacidade para eles entender o que a gente fala. Senhor, toca no ouvido dele para que ele possa entender. Senhor, quebranta o coração dele. Mas aqui a gente vê que não foi isso que Deus fez. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, ele não tocou no ouvido de todos aqueles que estavam ali para ouvir a sua palavra, mas tocou na língua dos discípulos, para falar do jeito que as pessoas iriam entender. Para que fosse falado do jeito que as pessoas iam ouvir e entender. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer nos dar uma capacidade sobrenatural de sermos pessoas que levam a palavra com uma forma diferente. Talvez você que está aqui comigo estudando, você consegue entender muito claro a maneira que eu explico. Para você, a maneira como eu falo, o meu timbre de voz, o meu jeitinho de falar, é a maneira que o Espírito Santo está usando para te alcançar. Mas tem outros que não vai gostar, vai falar: não, essa voz rouca, eu não consigo ouvir, eu não consigo entender o que ela fala. Mas Deus vai usar outra pessoa para alcançar aquele que eu não alcanço. E assim o Espírito Santo vai capacitando cada um de nós para que nós venhamos falar da palavra do Senhor da maneira que o outro venha a compreender. E aqui, gente, o que é impressionante para aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo foi aterrorizante para a multidão, atraída pelo barulho gerado por essa ocasião. Então, quem estava falando estava, nossa, uau, porque eles sabiam o que era que estava acontecendo. Mas para quem não sabia, eles estavam um pouco confuso, sabe? Então, alguns buscavam entender o que estava acontecendo, outros brincavam que, na verdade, os galileus estavam bêbados, e a reação não podia ser outra, porque, apesar dos apóstolos falarem em línguas estranhas para os humanos, o som transmitido à multidão era ouvido de acordo com a língua materna de cada um deles. E assim, eles não podiam entender essa manifestação do Espírito. Porque, gente, o espiritual, ele é discernido espiritualmente. Então, segundo o apóstolo Paulo, essas coisas espirituais só podem ser entendidas de maneira espiritual. O homem natural não pode compreendê-las. É por isso que muitas vezes eu e você não entendemos determinadas coisas, ou de repente você pode agora, nesse momento, não estar até entendendo o que eu estou falando, mas
o Espírito Santo, ele é que revela. Aquele povo que se ajuntou, aquela multidão, estava confuso. Por quê? Porque eles não eram espirituais, né? Nós vimos que tinha gente religiosa, tinha os judeus, né? Que não acreditava ali que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles estavam ali, ouvindo e vendo com os olhos carnais. É o que nos estudos passados, no livro de João, a gente vê que muitas vezes Jesus estava falando de algo espiritual e os líderes religiosos estavam falando de algo carnal. Por quê? Porque o espiritual só se discerne espiritualmente, né? Ou seja, o agir sobrenatural de Deus só pode ser compreendido quando estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Quando oramos, quando confiamos naquilo que Ele declara em Sua palavra. Então aqui, talvez, esses religiosos, eles não eram homens de oração, eles não estavam sensíveis ao Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo do Senhor, ele se manifesta da maneira que Ele quer. Eu não posso pegar o Espírito Santo do Senhor e colocar ele numa caixinha e falar, olha, não, só tá cheio do Espírito Santo quem fala em língua, quem tá aqui falando e fala inglês. Não existe língua estranha, não existe isso, não existe aquilo. Quem sou eu para falar o que o Espírito Santo pode ou não fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me santificar. Mas dizer o que o Espírito Santo vai fazer ou como ele vai agir, eu não posso. Mas eu tenho que estar sensível ao toque dele para que eu possa entender, discernir as coisas que vêm dele, que é um Espírito Santo. Então, o que vem do Espírito só pode ser discernido através do Espírito. Por isso que às vezes a gente vê coisas e a gente não entende. Fala, mas desse jeito, mas isso aconteceu dessa forma. Gente, Deus ele age da maneira que ele quer. O Espírito Santo do Senhor também. Então, ele tem as suas maneiras de agir. E aqui foi dessa forma que ele quis agir. As pessoas estavam falando tanto em línguas estranhas aqui, quanto a própria língua. Então eles falavam em outras línguas. Em Jerusalém, né, estava habitando aqui, relendo aqui o versículo 5, todas as nações, versículo 6, e quando o som ocorreu, então tinha um som, eles ouviam, mas cada um na sua própria língua. Então a gente tem que estar, sim, buscando estar sensível ao toque do Espírito Santo. Nós temos que estar sensível, orando, buscando ter uma vida de oração, buscando ter uma comunhão, buscando se santificar todo dia, buscando observar o que tem saído da nossa boca, o que tem queimado no nosso coração, qual tem sido o nosso comportamento, né? Como eu falo lá em Atos 1, Jesus ele fazia e depois ele ensinava. Então ele era e depois ele fazia e depois ele ensinava. Então eu preciso ser, eu preciso estar, eu preciso fazer, preciso estar na presença do Espírito Santo para poder compreender tudo aquilo que ele quer fazer, né? Então isso era o dia de Pentecostes, isso foi Pentecostes, foi o derramar do Espírito Santo sobre aquele povo que estava reunido em um só propósito, em uma só oração. Versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene
e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que queres tu dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Mosto era o vinho, né? O sumo de uva. Então, uns achavam que eles estavam ali embriagados. Outros achavam que aquilo era absurdo ali, como é que aquilo estava acontecendo. Então, gente, o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de falar na língua dos outros. E aqui eu não estou falando não só de nações. Estou falando só de inglês, de espanhol, de japonês. Mas o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de falar na língua dos médicos, na língua dos professores, dos advogados, dos skatistas, dos estudantes, dos jovens, dos mais velhos. É o Espírito Santo que nos capacita para levar a sua palavra. É Ele que nos habilita. É Ele que nos enche de conhecimento, de sabedoria. É Ele que enche o nosso ser. É Ele que faz o nosso coração queimar por levar a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que me dá essa vontade, sabe, de estar aqui com vocês, de ter esse estudo, de levar a palavra do meu jeitinho, com a minha vozinha. É o Espírito Santo. É Ele que me capacita para estar falando com você aqui agora, através desse canal maravilhoso, que é o canal Conexão Evangelística. Foi Ele que me deu esse nome, que é conectar você ao Evangelho. Conexão Evangelística é conectar você com a palavra, e é o Espírito Santo que vem trazendo esse dom. Não vem de mim, amados. A toda a honra e toda a glória eu dou a Deus, eu dou ao Senhor. É um estudo, mas veja a profundidade. E você também consegue. Se você estiver sensível ao Espírito Santo, você também consegue levar essa palavra para mais pessoas, e Ele vai te capacitar do seu jeitinho, com a sua voz, tímida ou não, que fala alto ou que fala baixinho. Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Ele é que faz isso. Ele nos ensina a falar na língua certa, a qual a gente precisa para alcançar aquela pessoa certa. Ele direciona. Então, que nós possamos entender isso aqui nesse estudo, e que nós possamos então falar essas diversas línguas para levar a palavra do Senhor a mais e mais e mais pessoas. E a gente vê que eles estavam cheios do Espírito Santo. E muitos deles foi confundido com bêbados. Havia uma evidência externa do que estava acontecendo ali. Não era apenas algo invisível, mas era literalmente palpável. Podia se ver, podia se ouvir. Então, deve ter sido uma experiência tão impactante, o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, que eles foram confundidos até com bêbados. Muitos devem ter caído ali na glória do Senhor, caído ali com a força do Espírito Santo sobre a vida deles. Talvez alguns caíram, outros estavam meio cambaleando, outros estavam meio perdidos, meio zonzo, mas seus pensamentos estavam tomados pelo poder de Deus.
O Espírito Santo, ele não mudou. O Espírito Santo, ele é imutável. Então, ainda hoje, nós vemos o agir do Espírito Santo. Sim, quando se está na presença do Espírito Santo, ele pode agir de várias maneiras. Você pode falar em línguas, em outros idiomas, em línguas diversas. Você pode cair na presença do Espírito Santo. Veja, essas pessoas, elas eram confundidas com bêbados. Tinha aquele pessoal que falava que nada, esse pessoal aí então tudo é bêbado, não sabem nem o que é que estão fazendo. Mas eles estavam bêbados da presença do Espírito Santo. Eles estavam com as suas almas preenchidas pelo poder do Espírito Santo sobre a vida deles, capacitando cada um que ali estava. Cada um que ali estava. Então, fica aqui o meu convite para que você busque a presença do Espírito Santo, para que você busque estar nessa presença maravilhosa, que esse é o nosso chamado. É por isso que nós estamos vivos, estamos aqui no tempo de hoje, no dia de hoje, para essa grande comissão que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para levar a sua palavra. O Senhor nos chama a ter uma vida de santidade. O Senhor nos chama para ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor nos chama para viver tudo isso que Ele tem para ofertar nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não sabemos tudo aquilo que o Senhor tem. Mas, amados, quando você estiver na dúvida, fique com aquilo que o Senhor tem para você. Às vezes a gente quer porque quer algo e o Senhor está falando, filha, isso não é para você, lá na frente não vai dar bom. Fica com isso aqui que eu estou lhe ofertando agora. Talvez agora para você não pareça muito, não pareça algo bom, não pareça com o que você está me pedindo, mas vai ser o melhor para você, eu te garanto, confia em mim. Ei, deixa eu derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. E é isso, meus amados. Eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. Sabe, o meu coração queima fazendo estudo. Eu queimo por tudo isso, sabe? É a coisa mais maravilhosa. É estar aqui, é ter esse estudo. É estar falando da palavra, é estar ajudando pessoas que às vezes lê a Bíblia e não tem uma compreensão, mas que tem sede, que tem fome, está aqui para tentar entender um pouquinho mais. Eu sou grata a Deus pela sua vida. Sou grata a Deus por você ainda ter essa fome e essa sede e estar aqui acompanhando, aprendendo mais. Então, eu vou finalizar por aqui. Esse é o vídeo parte 1. Aqui tá Pentecostes, né? O derramar do Espírito Santo. E aqui uma singela ilustração, né, de como deve ter sido aquele dia onde essas pessoas estavam reunidas e receberam então aqui o Espírito Santo. Eu convido você agora para orar, para a gente ir finalizando este momento. Pai, somos gratos a Ti por essa palavra, Senhor, maravilhosa. Não só pela palavra, Pai, mas obrigado por ter enviado o Teu Filho, Senhor. Obrigado por ter nos conectado novamente a Ti, ó Deus. Obrigado por nos ouvir. Obrigado, Senhor, por derramar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por todas essas palavras de conhecimento. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra, que nós venhamos, Senhor, deixar essa palavra entrar no nosso coração, que nós venhamos guardar, que nós venhamos obedecer, que nós venhamos viver, Senhor, que nós, Pai,
Eu digo nós, eu que estou aqui ministrando esse estudo e todas essas pessoas, Pai, que estão aqui assistindo, que nós venhamos ser cada vez mais, Senhor, capacitados, ó Deus, pelo Espírito Santo, para que venhamos cada vez mais, Senhor, falar as diversas línguas de pessoas, Senhor, línguas de nações, línguas diferentes, línguas dos jovens, línguas dos mais velhos, línguas das diversas tribos, Senhor, que há na face da terra, Senhor, mas que nós venhamos, Pai, continuar com o nosso coração queimando, Senhor, por levar a Tua palavra e o Teu Evangelho, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por todas essas palavras que deixastes, Deus, para nos guiar, para iluminar a nossa caminhada aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu derramar do Teu Espírito Santo, Senhor. Sê conosco, Pai. Abençoa, Senhor, cada casa, cada lar, cada vida, Senhor, cada família que está aqui, Deus, buscando mais de Ti. Que o Espírito Santo possa encher cada vez mais a nossa vida com a presença dEle. Que nós venhamos queimar mais e mais pela Sua presença. Deus, em Teu nome, eu Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E eu finalizo aqui então. Obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever. Se você gostou desse estudo, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu like. Ative o sininho, assim você receberá as notificações toda vez que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe esse vídeo para que a palavra do Senhor ela venha alcançar cada vez mais vidas, para que cada vez mais pessoas venham conseguir compreender a palavra do Senhor, ter uma profundidade maior aqui através do estudo. Sou grato a Ti, sou grato pela Tua vida, muito obrigado por estarem aqui juntinhos comigo. Se você sentiu desejo no seu coração, deixa aqui um comentário de onde você é, de onde você está assistindo, ou se o Senhor tocou aí de alguma forma diferente no seu coração, deixa aqui o seu relato também. Às vezes o seu testemunho pode edificar a vida de outras pessoas. Sou grata a Deus pela sua vida, que o Espírito Santo venha continuar derramando esta fome e esta sede pela palavra de Deus. Então, fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!